Fala galera, tudo bem contigo? Nós estamos aqui no nosso encontro no Comunidade Plus, nosso encontro semanal para estudar a lição de pequenos grupos. Como você já sabe, nós nesse trimestre estamos estudando a lição O Verbo, que tem sido uma lição fabulosa. Então minha dica para você é compra essa lição, adquire a lição para você estudar a lição da Escola Sabatina e para estudar os textos que tem aqui para pequenos grupos, que estão aqui na última página, na última parte aqui. E hoje nós temos um grupo muito especial aqui conosco, entre eles o autor desse texto. Vou começar apresentando ele aqui do meu lado, Pastor Didio. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Eu espero que vocês estejam bem em casa e que essa conversa seja tão boa para você que nem é pra gente aqui. Maravilha, obrigado, pastor Didio, por estar com a gente. Eu estou com ele aqui, que é o autor da meditação desse ano. Aliás, você já tá deixando saudade, né? Pastor Cândido Gomes. E aí, como é que você tá, pastor? Tudo bem, pastor Gabriel. Bom demais estar com vocês aqui. Já é o terceiro episódio dessa nossa temporada de bate-papo sobre pequeno grupo. É uma alegria estar aqui com vocês, amigos na mesa, com você em casa também. Maravilha. E ao lado do pastor Cândido, nós temos ele, pastor Dudu, ou pastor Eduardo Giglio, mas eu adoro aqueles videozinhos do Dudu batendo papo com o Eduardo Giglio lá no Instagram. Super top. Como é que você tá, Dudu? Olha, eu tô tentando fazer o Dudu estudar a lição, entender e ser um bom jovem na igreja local dele. É maravilha. Então, é melhor que hoje aqui esteja o pastor Eduardo e não o Dudu, para não dar trabalho para vocês, tá bom? Agora, em todo caso, eu queria dizer que nesse grupo de intimidade que temos, eu estou honrado de que o autor do texto está aqui conosco, nesse círculo íntimo da nossa discussão. Então, se a gente gaguejar, vocês nos perdoem, é porque ele está com a gente fica intimidado. O texto que ele escreveu, o título é Intimidade e Vida, e eu queria ler com vocês agora o texto. O texto que ele escolheu está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, é um texto que muitos sabem de cor. Eu uso muito esse texto, inclusive, viu, Didio? Quando eu falar sobre oração, palestrar sobre esse tema, que é um tema que é um versículo chave aí na nossa vida. Diz o seguinte, olha: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Esse é o texto chave aqui dessa semana. Muito bom. Vamos falar sobre oração, sobre intimidade, sobre tempo com Deus. Eu acho legal, Eduardo, até nesse texto aqui, quando Jesus diz, fecha a tua porta. E eu acho que ele pensava em muito mais do que um pedaço de madeira, de ferro, de alguma coisa que isola um ambiente de outro. Falava sobre essa disposição, né, da gente entrar num lugar chamado intimidade, de a gente se separar de algumas coisas para se conectar a outras. E é esse o bate-papo que a gente vai ter aqui. Eu queria começar perguntando, pastor Gabriel, qual foi a última vez, que você se lembre, na sua experiência, que você conseguiu de fato assim, meditar nesse isolamento, nessa porta fechada? Esse ano foi um ano muito diferente para mim e para minha esposa, porque esse ano, como vocês sabem, eu passei por um acidente com ela e nós fomos retirados abruptamente de toda a nossa rotina de vida, que era uma rotina muito acelerada. E aí, de repente, quando a gente foi retirado, começou a surgir mais tempo do que a gente tinha. E pelas limitações físicas daquele momento, eu só tinha um lugar para ficar e só podia ficar de uma maneira. Isso fez com que eu tivesse uma facilidade naquele momento de, quem sabe, vou colocar de uma melhor maneira, a única opção era buscar a Deus naquele momento. E ali eu comecei a meditar e comecei a perceber numa coisa assim, é muito comum você estar na igreja, trabalhar na igreja, seguir na igreja e às vezes mecanizar e sistematizar toda a tua comunhão. E comunhão não tem como ser sistematizada. Comunhão é convivência com Deus, né? Então, às vezes, a gente está ali muito acostumado vou fazer isso e já deu tudo certo. Não é uma fórmula mágica. É algo que você vai vivendo com Deus. Tem dias que você não quer. Eu digo para os meus jovens muito isso. Salvação vem de graça, comunhão vem pelo esforço. Por quê? Porque tem dia que você não quer, você não acorda todo dia pensando assim, hoje eu vou ler o livro de números e vou orar 10 horas seguidas. Não. Mas quando você começa a desenvolver o hábito e ter o prazer de estar na presença de Deus, quando você sai sem fazer isso, é como se você saísse de casa e esquecesse o celular. E como é que você se sente quando esquece o celular em casa? Eu costumo dizer para minha esposa, quando eu esqueço o celular eu me sinto pelado, mas depois que você adquire o hábito, é verdade, porque você fala assim, cara, tá faltando alguma coisa, essencial. Mas aí quando você acostuma a ter essa convivência com Deus, que você sai sem ter a convivência, aí você sente que tá faltando alguma coisa. E Deus me proporcionou isso através de um acidente, mas que mudou a minha comunhão com Ele. Não, você não precisa passar de não precisa. Espero que ninguém precise sofrer um acidente para isso, pra né? Ficar mais em casa. E é interessante que eu nem estou dizendo que antes não tinha, eu estou dizendo que melhorou muito, intensificou muito, né? Momentos de reflexão, né? Sim. Momentos de
Não o seu caso, né, Gabriel? Mas uma vez eu ouvi alguém dizendo assim que às vezes a pessoa precisa ir para uma cama de hospital para pela primeira vez olhar para cima. Sim. Para lembrar de Deus, né? Para buscar as coisas de Deus. Não, repito, não o seu caso, mas o que você trouxe para a gente é aproveitar aquele momento para ter mais intimidade, solitude, né? Sim, sim. Aliás, essa palavra é uma palavra interessante. Eu tô ansioso por essa definição. Por sorte, o autor do texto tá aqui, né? Vamos aproveitar essa Tomara que seja feliz editável esse coincidência. episódio depois. Vamos aproveitar essa feliz coincidência. Pastor Didio, o que você acha? Espero que você saiba, né? Qual a diferença de solidão e solitude? O que isso pode dar pra gente de pista na caminhada espiritual? Que pergunta bem feita, hein, pessoal? Que texto escrito, gente. Nota 10. Uau! Bom, eu moro em São Paulo. Não sei se você já foi para São Paulo, quem tá assistindo a gente. São Paulo capital, né? São Paulo capital. Eu faço convite para você conhecer essa maravilhosa cidade. Se você vier para cá, avisa a gente vai fazer um tour com você, tá bom? No centro de São Paulo, história e tal. E tem um historiador, pastor, chamado Roberto Pompeu de Toledo. E ele escreveu um livro chamado A Capital da Solidão. E ele cunhou esse termo para descrever São Paulo ao longo da história. Porque São Paulo era um território de passagem de quem plantava café aqui no interior. A gente está exatamente no lugar onde isso tudo floresceu, que é na região de Campinas. E eles iam para o Porto de Santos, passavam por São Paulo. Então era muito improvável que ali fosse a capital, mas acabou se tornando justamente pela passagem. Mas era um lugar de solidão porque era um lugar de passagem, ninguém ficava desde os seus primeiros tempos. E hoje é um lugar de solidão porque tem muita gente e o pessoal se esconde. É meio paradoxal porque é uma multidão que produz a solidão. E essa solidão, eu acho que é um dos problemas do século, é um problema da nossa vida, é a gente viver dessa forma. Solidão, a gente quer ter alguém perto da gente, mas a gente não consegue. E a igreja e o pequeno grupo é um dos poucos redutos numa capital como São Paulo de comunidade, de intimidade, da gente sair da solidão, que faz mal pra gente. Agora, a solitude, ela é quando... Eu acho, tá? Eu espero que seja isso. É quando você quer e você precisa ficar sozinho. Mas não é assim, sozinho, algo mais positivo, viver parece, sozinho, né? Eu preciso entrar nesse quarto secreto, eu preciso silenciar as vozes que bagunçam a minha mente, eu preciso de intimidade com Jesus. Quando Jesus oferece isso, eu acho, na casa da Palestina, na casa romana, na casa judaica, tinha um quarto que era o quarto que a gente não convidava as visitas para entrar. É o quarto da bagunça. E ele usa a mesma palavra que era usada para descrever o quarto ao lugar secreto. Então, entra num lugar onde ninguém vai e lá o Pai estará, porque ele vai te encontrar do jeito que você é. E não vai ter nada que separe os olhos do Pai do teu coração. Então, essa é a solitude. Eu preciso encontrar Deus no silêncio. E a solidão é um lugar onde eu não quero estar. Enfim, excelente. É isso. Eu acho. Excelente, cara. Eu espero que seja. Então, solidão tem uma característica negativa, né? E solitude deve ter uma característica positiva. Intencional, né? Intencional. E Legal. bacana, Cândido, que quando a gente fala de solidão, os estudos mostram que quem vive na solidão pode encurtar a sua vida em até 15 anos. Olha a dependência que o ser humano tem de estar bem acompanhado, né? E ele estava falando da solitude, eu estava imaginando aquela cena, Cristo faz a multiplicação de pães e peixes, eles aclamam Cristo como rei, mas Cristo busca a solitude durante a noite e se afasta para buscar estar na presença de Deus. E isso é incrível, ele estava no meio da multidão, mas a solitude trazia a presença e a intimidade de Deus para a vida dele. Às vezes a gente precisa calar as vozes do mundo para a gente buscar estar em Cristo, né? Isso é incrível, né? Era prático, era constante. Ele ia pro deserto, ele ia pro monte, ele ia ficar sozinho com Deus. Né? E quando eu penso nisso, só um detalhe. Quando eu digo calar as vozes, para mim eu me refiro a isso aqui às vezes. A gente tá sozinho, mas aqui estão milhões de vozes. Você simplesmente tira ele da sua vida e deixa entrar em intimidade com Deus. Boa. É isso mesmo. Mas, Dudu, se a gente está falando que isso tudo é tão importante, solitude, comunhão, que estratégias a gente teria para construir essa intimidade com Deus
no nosso tempo, na nossa geração, com tantas distrações? Amigo, sabe que depois da pandemia, onde a gente recebeu muitos e muitos vídeos e meditações e sermões e todo tipo de consumo feito dentro da nossa própria casa, eu vi que muitos dos nossos amigos, irmãos e até dos nossos jovens passaram a consumir esse material e não há nenhum problema nisso. Agora, intimidade é não ter intermediários. Então, o vídeo, a meditação que você assiste, o sermão, bom sermão que você vê dentro da sua casa, até mesmo a comunhão com os irmãos, as orações coletivas, no espaço jovem ali pela manhã de sábado, tudo isso é bom, tem o seu lugar, não deve ser retirado, mas isso ainda não é intimidade, porque a intimidade ela não aceita intermediários. Imagina uma intimidade de um casal recém-casado, indo para a noite de núpcias. Só é intimidade se não tiver intermediário. Não pode ter mais ninguém além do casal. E quando eu usei exatamente essa metáfora, porque várias vezes na Bíblia Deus usa assim, né? A igreja como a noiva, como a esposa. Não há intermediários quando você fala de intimidade. Então os vídeos têm o seu lugar, os textos, mas é você e Deus e nada mais. Você já reparou que os nossos internatos estão no meio da natureza? As nossas campais, e todos nós a fazemos, elas procuram ser em lugares afastados. Os nossos campuris. E por que isso? Porque a natureza nos coloca em contato mais próximo com o Criador. Então, essa é uma primeira dica que eu queria te dar. Se você tem possibilidade de estar numa área mais arborizada, em meio à natureza, faça isso. Nem todos poderão. Em alguns lugares, né, Didio, talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade com isso. Mas a natureza te conecta com o Criador de uma maneira que nenhum outro lugar o faz. Isso é muito bom. Agora, independente do lugar, intimidade com Deus é você focar apenas em você e Ele nesse momento e nada mais. Então, o Gabriel falou agora, é desligar o celular, é se trancar na porta se for necessário, como diz o texto, fechar a porta e agora não tenho tempo para mais ninguém ou mais nada a não ser Deus. Então, o que é que tem te distraído? Quais são as suas preocupações? Pode ser o celular ou pode ser outras coisas. É tirar isso e intimidade, desfrutar de intimidade, é ter um tempo exclusivo teu com Deus. E qual a duração desse tempo? Depende, né? Do relacionamento que você tem, pode começar pouquinho, depois vai ser pouco, 30 minutos, 1 hora vai se tornar pouco. Agora, eu queria que você gravasse esse conceito. Intimidade não aceita intermediários. Seja o celular, seja uma outra pessoa, seja um vídeo, um texto, é você e Deus e você despejando o coração diante de Deus e ouvindo aquilo que Ele tem para dizer para você também. Amém. Amém. Sensacional. É isso. Então, chega de conversa aqui. Tá na hora de você pensar aí no bate-papo que você vai ter com a galera no seu pequeno grupo, e eu espero que seja um tempo de intimidade, um tempo de reflexão, de comunhão, porque também nesses encontros a gente se encontra com Jesus. Que seja uma bênção aí para vocês, como foi para a gente aqui. Obrigado, amigos, por esse bate-papo, tantas dicas, tantos conselhos, e eu convido você para a gente fazer uma oração. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo pequeno grupo, por esse conteúdo sobre o qual nós conversamos, e na esperança de que se torne bênção cada encontro nas casas, nos diferentes ambientes onde nossos jovens buscarem comunhão contigo através da comunhão uns com os outros. Que seja assim, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.